Olá, caros alunos. Nós terminamos a aula anterior falando que, após a proclamação da República, em 1889, foi instituído um poder provisório, ou um governo provisório, que seria o de Deodoro da Fonseca. Esse período ele foi denominado República da Espada. Por quê? O país ele foi governado por militares, né? Então esse governo, ele inicialmente vai dissolver as estruturas imperiais e vai denominar as províncias, os estados. Então Deodoro ele vai nomear o primeiro ministério da República nesse sentido. Então, nesse momento, ele só está governando provisoriamente, né? Nesse primeiro momento. Mas as crises que vinham desde a época imperial estavam longe de serem solucionadas. A população brasileira, de uma maneira bem geral, né, ela lutava por melhores condições de vida. E a elite rural, o que ela tentava fazer? Ela tentava, a todo custo, ampliar o seu poder. Isso enquanto os militares, né, a partir de Deodoro, buscavam um protagonismo político na República. Então você vai ter aqui embates políticos que vão também causar crises econômicas. O governo provisório de Marechal Deodoro tomou algumas medidas emergenciais. Ele vai instituir o federalismo. Os estados vão adquirir mais autonomia, houve a separação entre a igreja e o estado, ou seja, você vai ter uma laicização do estado, né? E a convocação da Assembleia Constituinte para a elaboração de uma nova Constituição para a República, porque nós tínhamos uma Constituição da época imperial. Então foi necessária uma nova Constituição. Havia dois grupos políticos que lutavam pelo poder, os militares positivistas e os republicanos históricos. O primeiro grupo, né, dos militares, ele era caracterizado pela defesa de um governo forte, um governo autoritário. Já o segundo grupo era representado pela burguesia cafeeira, né, os agricultores de café, né, que desejavam um governo mais descentralizado. A Constituição ela foi inspirada na Constituição norte-americana, né? Nós imitamos os norte-americanos, defendendo, por exemplo, a autonomia dos estados, por isso nós estamos falando do federalismo, né? Marcando a descentralização que era reivindicada pelos cafeicultores. Por essa razão, o país ele foi denominado Estados Unidos do Brasil inicialmente, né? E não só Brasil, né? O Congresso Nacional convocou, né, a partir da própria Constituição, eleições através do voto direto para a eleição de um novo presidente. É importante a gente ressaltar que, nesse momento, apenas os homens alfabetizados é que poderiam votar. Então, você vai ter uma eleição mais restrita. As eleições elas ocorreram com os candidatos Prudente de Moraes ao lado dos republicanos históricos, contra o Deodoro da Fonseca, que estava ao lado dos militares positivistas. Quem ganhou a eleição? Deodoro da Fonseca, ou seja, ele vai continuar no poder. Porém, a vice-presidência ficou com o Marechal Floriano Peixoto, que era da oposição. Então você vai ter ali um governo que era praticamente administrado por uma situação e uma oposição, né, inicialmente. Deodoro ele tomou medidas populares, por exemplo, ao abolir o poder moderador e o mandato vitalício dos senadores. Mas ele acabou, com os empréstimos estrangeiros que ele pegou, endividando o país ainda mais, causando uma grave crise econômica. Então, você vai ter ali algumas medidas populares, mas ao mesmo tempo você vai ter crises econômicas que vão se sobrepor a essas medidas populares. Com a troca da moeda do ouro, né, que era a época do Império, né, para títulos da dívida pública, houve um aumento da inflação. Além disso, a política do encilhamento, criada por Rui Barbosa, quando ele era ministro da Fazenda, e que visava transformar o Brasil num polo industrial, acabou também contribuindo para a inflação. O que era essa política do encilhamento? Né? Como é que ela funciona? O objetivo da política do encilhamento era o de estimular o crescimento econômico, incentivando a emissão de papel moeda, ao mesmo tempo que impulsionava, por exemplo, a industrialização, a modernização do país, por meio de uma expansão agrícola e a expansão do comércio. Mas essa política, como nós sabemos, ela só trouxe um aumento dos preços dos gêneros de primeiras necessidades. Isso vai atingir diversos setores populares urbanos, provocando rebeliões, manifestações de protesto. Mas o Estado autoritário, né, diante dessas diversas revoltas em razão dessa crise, foi aos poucos se revelando, porque em 1891 Deodoro lançou o chamado Manifesto à Nação, que nada mais era do que um tipo de golpe de Estado, né, que pretendia dissolver a Câmara e o Congresso, ou seja, ele fechou a Constituinte,
declarou o estado de sítio e instituiu o voto universal masculino, mas ele excluiu os analfabetos, os soldados e os religiosos do voto. Então você vai ter uma eleição bem mais restrita do que já era, né? Com essa atitude, boa parte dos militares deixou de apoiar Deodoro, né? E no mesmo ano começou a primeira revolta armada, que ameaçou bombardear o Rio de Janeiro, caso Deodoro não renunciasse. Então, lógico, ele vai arriscar? Não, ele acabou renunciando. Ele renunciou em 23 de novembro de 1891. E quem vai assumir? Exatamente o cara da oposição, né? O Floriano Peixoto, que era o vice de Deodoro. Esse contava com um grande apoio do Exército e do Partido Republicano Paulista. Ele possuía também um apoio popular, porque ele representava uma possibilidade de reforma social. De que maneira que ele se aproveitou dessa situação, desse apoio, né? Desse momento de popularidade? Ele vai tomar medidas importantes, por exemplo, vai conter a grave crise econômica, tentando mexer no mercado da carne, baixando o preço e também nos outros gêneros alimentícios, ou seja, isso aí já vai possibilitar uma popularização, uma popularidade do presidente, né? Vai reduzir o preço dos aluguéis, vai construir casas populares, então são medidas bem populistas, né? Ao mesmo tempo que Floriano contava com forte apoio, contava também com uma forte oposição, porque é lógico, né? Se você tem apoio de uma parcela da população, você vai ter uma oposição de outra. E para piorar, o seu mandato era em tese inconstitucional, porque em caso de renúncia, naquela época, quem deveria assumir era o vice, mas não era plenamente, não era só temporariamente, né? Até a convocação de uma nova eleição, mas ele vai ali se manter no cargo até o fim do mandato. Durante o seu governo, vale destacar dois grandes movimentos: a Revolução Federalista, que ocorreu no Rio Grande do Sul, onde disputavam os chimangos e os maragatos, e a Revolta da Armada, que eclodiu em 1893, no Rio de Janeiro. Floriano acabou conseguindo derrotar os rebeldes. Por causa dessa repressão a esses movimentos, ele acabou sendo conhecido como Marechal de Ferro, e é assim que ele conseguiu se permanecer no cargo até o final do mandato. Olha, os republicanos paulistas, eles deram apoio a Floriano durante as rebeliões do Sul e as rebeliões do Rio de Janeiro. Para manter o poder e a autoridade do presidente, eles organizaram o chamado Partido Republicano Federal, em 1893, que lançou a candidatura de Prudente de Moraes. Prudente de Moraes, ele acabou sendo eleito pelos votos equivalentes a 6% da população brasileira. Como eu disse, é uma eleição bem restrita, né? Considerando que os 94%, os outros, não poderiam votar de uma forma alguma. Então, só 6% da população elegeu Prudente de Moraes, né? Então, iniciou-se a chamada República Oligárquica. Com o fim do governo de Deodoro e de Floriano, então, a gente vai ter essa república que é conhecida também como República do Café com Leite. Porque nós vamos ter ali alianças entre grupos políticos de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco. E sempre você vai ter alternância de poder ali entre duas oligarquias principais, Minas Gerais e São Paulo. Essas duas oligarquias, elas se mantinham no poder através de um esquema fraudulento que pressionava o eleitorado. Era o chamado coronelismo, onde os fazendeiros, que eram chefes políticos de uma certa região, eles consolidavam um sistema de dominação e aliança dos coronéis. Não era coronel no sentido militar, né? Coronel no sentido de grande latifundiário mesmo, né? Um cara que tem poder político e a persuasão aqui é de outro tipo, né? Nessa perspectiva, o coronelismo, através do clientelismo e do voto de cabresto, entendido a partir da frase "os amigos do coronel recebem pão e os inimigos recebem pau", garantia o poder de uma minoria na vida política do país. Então, você era obrigado a votar em quem ele queria. A gente tem que lembrar que o voto era um voto aberto, então você não podia, não é igual hoje que o voto, ninguém sabe, a menos que você fale, né, ninguém sabe em quem você votou, né? E a sociedade ela não tinha como rejeitar o clientelismo, né, e o voto de cabresto. As opções para a população nessa república eram limitadas, o que vai acabar contribuindo para a formação dos currais eleitorais. É importante também ressaltar aqui a chamada política dos governadores. Isso cai demais no Enem, né? Onde os governos estaduais apoiavam o governo federal em troca de favores políticos para a manutenção do poder dessas oligarquias. Então, essa política dos governadores é um toma lá da cá, né?
Então eles queriam garantir que os mesmos grupos ficassem no poder. Então foi criada uma comissão de verificação conhecida como degola, porque os resultados das eleições eram sempre questionados quando era o adversário que ganhava. Era sempre assim, o adversário ganhou, você questionava o resultado. Em resumo, a política dos governadores, o voto de cabresto e o coronelismo marcaram esse momento de dominação das elites em nossa democracia. Por causa disso, foram explodindo diversas revoltas, como por exemplo a Guerra dos Canudos, a Guerra do Contestado e revoltas urbanas, como a Revolta da Vacina, a Greve Geral de 1917. Esses movimentos merecem um vídeo falando especificamente de cada um deles, ou seja, eu vou tentar fazer um vídeo gravando de cada um deles separadamente. Também havia indignação militar, demonstrada com a Revolta da Chibata. O que essa revolta propunha? Lutava para acabar com os maus tratos aos marinheiros. E no Rio de Janeiro, nós também tivemos a Revolta dos 18 do Forte, de Copacabana, que marcou o início do movimento tenentista, que foi uma resposta dos jovens oficiais do Exército contra as fraudes na política do Brasil. Não só nas eleições, mas na política de uma forma geral. Então, vejam bem, olha, se as próprias Forças Armadas elas refletem o caos da situação, fica difícil controlar. Não é mesmo? Então o Brasil vai enfrentar não somente uma grave crise econômica, mas também uma grave crise política, que foi aumentada, ampliada pela separação do acordo que era feito entre as oligarquias de Minas Gerais e São Paulo. Então você não vai ter mais aquelas duas oligarquias dominando, as duas vão começar a não vão estar no mesmo lado nas eleições, então você vai ter uma crise política que vai se intensificando, né? E vai eclodir em 1930 uma revolução com um golpe de Estado. Getúlio Vargas, que candidatou-se e acabou sendo derrotado nas eleições, ele assumiu a presidência impedindo a posse do que foi eleito, Júlio Prestes. Ele foi apoiado pelos tenentes, que formaram uma junta militar, que depois o presidente Washington Luiz, antes mesmo da posse prevista para o Júlio Prestes, e entregou o poder a Getúlio. E isso vai representar o fim da Primeira República, no ano de 1930, dando início à Era Vargas. Então, vocês veem que é um período muito turbulento da nossa história, não dá para falar sobre tudo. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre cada uma dessas revoltas separadamente em outros vídeos. Até a próxima aula.